Olá! Hoje eu queria te fazer uma pergunta que fizeram para mim e eu também quero fazer para você. O que é mais valioso? O que tem mais valor? O dinheiro ou o tempo? Você já parou para pensar a respeito disso? O que é que tem mais valor, o tempo ou o dinheiro? Eu não tinha parado para pensar a respeito disso. Nunca. Até que me fizeram essa pergunta. Eu queria compartilhar com você quem fez essa pergunta para mim e o que eu respondi. E depois eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Vamos lá? E aí, respondeu para si mesmo o que é mais valioso, o tempo ou o dinheiro? Antes de falar a respeito da pergunta e da resposta, eu quero dar um pano de fundo para você entender. Eu atualmente não moro no Brasil, mas eu morava em São Paulo. E quem conhece São Paulo sabe a loucura da cidade, né? Uma cidade que não para, uma cidade que funciona 24 horas por dia, é uma correria. E se você quiser acompanhar, estar no ritmo, você não para. Você é sempre correndo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e tal. E às vezes eu tenho, durante assim algumas épocas, eu tenho umas brincadeiras, e eu me lembro que um dia uma pessoa disse assim para mim: "Ai, pastora, a gente precisa fazer tal coisa", e falou um monte de coisa que ela achava que a gente poderia fazer, coisas muito legais, na verdade, né? E eu disse para ela, eu falei: "Menina, mas eu não dou conta". Eu falei: "Olha, só se o Senhor acrescentar horas no dia, porque eu não tenho mais de onde tirar tempo para fazer essas coisas". Então, sempre que alguém me falava alguma coisa assim que eu sabia que ia tomar muito tempo, que a pessoa, assim, não tinha às vezes noção, né, da minha rotina, eu sempre dizia: "Só se o Senhor acrescentar horas no dia". E um belo dia, eu fui falar isso para uma pessoa: "Só se o Senhor acrescentar horas no dia". E o Senhor me disse: "Eu criei o dia com a quantidade de horas perfeita". E naquele momento, eu levei um choque. Naquele momento, eu pensei: "É, somos nós que precisamos nos adequar ao tempo, às 24 horas. Eu não preciso de mais 24 horas, porque às vezes a gente mais do que 24 horas, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, que assim, que alguma coisa está de errado. Nós estamos fazendo tudo certo, mas alguma coisa está errada, porque a gente não dá conta de fazer tudo o que a gente precisa". E aí eu percebi que o Senhor queria falar comigo a respeito de tempo, e ele foi falando, né, ao longo dos meses ele foi falando. E alguns meses atrás, eu estava aqui onde eu moro atualmente, que é uma cidade onde muitas pessoas correm muito, onde muitas pessoas trabalham muito, né, para ganhar dinheiro, ou melhor, fazer dinheiro, aqui a expressão que eles usam é essa. E eu me lembro exatamente onde eu estava, exatamente como foi. Eu estava voltando da escola dos meus filhos, que eu fui levar a minha filha caçula, e quando eu estava voltando, o Senhor me perguntou: "O que é mais valioso, o tempo ou o dinheiro?". E eu, sinceramente, não esperava por aquela pergunta. Mesmo porque eu nunca coloquei o tempo e o dinheiro no mesmo nível de comparação. Eu poderia fazer outras comparações, mas nunca me passou pela cabeça comparar o tempo e o dinheiro. Então, quando ele me perguntou aquilo, eu fiquei muito surpresa, porque eu não estava esperando, nós não estávamos no assunto, e eu demorei para responder, porque eu fiquei ponderando dinheiro, tempo, eu fiquei tentando associar a comparação, mas ele explicou. O Senhor disse assim: o tempo é muito mais valioso do que o dinheiro. Porque o dinheiro, se você perde
você tem a oportunidade de ganhá-lo novamente, de fazer dinheiro novamente, mas o tempo não. O tempo que passou, passou. A quantidade de horas de vida que cada um tem é aquela. Nós não temos como perder o tempo e fazer mais tempo. Nós temos como perder dinheiro e fazer mais dinheiro, mas o tempo não. Diante disso, o tempo é mais valioso. E eu fiquei muito impressionada. É verdade. Às vezes, nós corremos tanto atrás de dinheiro, nós usamos tanto nosso tempo para correr atrás de dinheiro e nós perdemos o nosso tempo apenas correndo atrás de dinheiro. É ruim? Não, nós precisamos, né? Nós precisamos ganhar a vida, nós precisamos fazer a nossa vida, tá tudo certo com isso. Mas nós precisamos saber o valor das coisas. Nós precisamos saber exatamente o valor que tem o tempo e o valor que tem o dinheiro. O dinheiro, eu costumo dizer, tem aquele valor. R$ 500 valem R$ 500. 500 libras valem 500 libras. E o tempo? Quanto vale o tempo? Porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Para quem vai viver até os 90 anos, talvez o tempo tenha um valor, se a pessoa é jovem, mas e para quem não vai? A Bíblia diz que nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez nós morramos amanhã e esse tempo presente é o tempo mais precioso e mais valioso que nós podemos ter. Como você tem gasto o seu tempo? Onde você tem gasto o seu tempo? Você tem gasto o seu tempo correndo atrás de coisas que talvez não acrescentem na sua vida? Você tem equilibrado o seu tempo com coisas importantes e com coisas que talvez não sejam, mas a gente também precisa de um tempo? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Às vezes nós vamos gastar um pouco de tempo com coisas que não acrescentam, mas nos faz bem. Mas está tendo equilíbrio na sua vida? Ou por outro lado, você tem gastado o seu tempo não fazendo nada? Em outras palavras, você tem comido do pão da preguiça, como diz a Bíblia? Às vezes, queridos, nós gastamos o nosso tempo, às vezes nós gastamos o nosso tempo como quem rasga dinheiro e joga no lixo. Se alguém falasse, eu peguei uma nota de 100, piquei e joguei no lixo, talvez alguém fique muito surpreso. Mas nós fazemos isso com o nosso tempo. Às vezes, nós gastamos o nosso tempo sem fazer nada. O nosso tempo, que é muito mais valioso do que uma nota de 100. E para finalizar, eu gostaria de dizer que às vezes nós só nos concentramos, muitas vezes de forma errada, mas nos concentramos aqui, no tempo presente. Mas existe um tempo além desse, que é o que nós vivemos aqui. Existe a eternidade. Será que nós estamos nos preparando para a eternidade? Será que nós estamos usando o nosso tempo aqui para escolher e definir onde nós vamos passar a eternidade? Será que nós estamos pensando nesse tempo que é muito maior? E para finalizar isso, eu gostaria de ler uma porção da palavra do Senhor, da maravilhosa palavra do Senhor. Diz assim, Lucas, capítulo 20, verso 16. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, que farei agora?
pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Olha que interessante, o dinheiro e o tempo aqui no mesmo versículo. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Uau! A Bíblia é perfeita. Ela é um manual de vida para o homem. Num trecho tão pequeno, tem um ensinamento de vida. Em resumo, queridos, nós precisamos valorizar o nosso tempo, saber que o tempo é mais precioso do que o dinheiro. E diante desse texto que nós lemos, que nós não podemos pensar só nesse tempo presente. Existe o porvir, existe a vida eterna. E será que nós estamos nos preparando para a vida eterna? Ou nós não estamos nem pensando nesse tempo? Eu espero que esses minutos que nós passamos juntos possa ter acrescentado na sua vida, te feito refletir, observado de que forma você tem gastado o seu tempo. E principalmente que tenha te atraído um pouco mais para perto do Senhor Jesus. Escreva nos comentários o que você pensa a respeito disso, qual foi a resposta que você deu sobre tempo e dinheiro, o que é mais valioso, que eu queria saber o que você pensa. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!